caros ouvintes e telespectadores em Timor-Leste e na diáspora. É que hoje temos os que acompanham a transmissão ao direito, é o vivo do programa da Tatoli IP. Temos aqui presentes os nossos convidados, mas antes gostaria de saudar-vos. Um bom dia a todos. Juntem-se a mim, Madalena Carlos Pereira, no programa da Tatoli IP, entrevista exclusiva. E na edição de hoje temos o privilégio de ter conosco duas convidadas especiais, mulheres inspiradoras, para falarem de algo relacionado à diplomacia da mulher. A mulher na diplomacia, e a escolha do tema foi inspirado pelo livro publicado que é o Diplomacia do Terreno. Para inteirarem melhor do assunto, não vamos para mais delongas, gostaria de apresentar aqui a doutora Ana Gomes. Muito bom dia, bem-vinda. Bom dia, Madalena. E a doutora Milena Pires, bem-vinda. Bom dia. Muito obrigada pelo convite. E assim, temos aqui presentes já para dar o início à nossa entrevista. A entrevista vai ser tipo de diálogo, uma conversa muito natural, mas pronto. A doutora Ana Gomes tem uma experiência muito longa, muito vasta, missiva, de toda a vida profissional. No entanto, a Tatoli vai focar mais na vida diplomática e política, como também a doutora Milena, da outra geração na vida diplomática. Espero que gostem das perguntas que vou apresentar. Vou começar por 1999 e 2000. A doutora, na situação em que Timor estava na véspera do referendo, foi destacada para Jacarta como responsável da secção de interesses. O que é que a senhora tinha na mente quando foi lá colocada em Jacarta pela primeira vez? Antes de mais, é um prazer estar aqui com a Milena, com a Madalena, que conheço há tantos anos, e ambas, e que tiveram um papel tão importante também nesta evolução extraordinária que o referendo de 1999 permitiu a Timor-Leste, por causa da luta do povo Timor-Leste. Eu era uma diplomata portuguesa, há muito tempo que acompanhava o processo de Timor, desde os tempos em que tinha servido com o presidente Yanes, na presidência da República em Belém. O presidente da República de Portugal tinha a responsabilidade constitucional, inscrita na nossa Constituição, de garantir que o povo timorense poderia realizar o seu direito à autodeterminação, e eu também vinha, digamos, de uma área política da esquerda, que lutou, portanto, pela democracia e pelo fim da ditadura colonial, contra a guerra colonial, e, portanto, tinha bem consciência que o caso de Timor-Leste era um unfinished business da nossa história portuguesa, portanto, um capítulo que não estava terminado e que estava até punha em causa a própria honra de Portugal, pela forma como tudo se tinha passado em 75. E por isso eu, como diplomata portuguesa, continuei sempre a interessar-me por Timor nos diversos postos que tive depois de estar com o presidente Yanes, em Genebra, que era um ponto muito importante para a afirmação da questão de Timor pela via dos direitos humanos. E lembro-me, por exemplo, foi importantíssimo virem testemunhos daqui de Timor. Tenho amigos feitos desta altura, o João Amorim, por exemplo, que foi uma das testemunhas do massacre de Santa Cruz, que veio imediatamente testemunhar, o Zé Amorim, também depois a seguir em Tóquio, lembro-me de ter recebido nessa altura o presidente Ramos Horta, diplomata no exílio de Timor, a fazer a sua campanha em Tóquio, e havia grupos de solidariedade importantíssimos com Timor-Leste no Japão, e depois em Londres, onde eu tinha muita proximidade com a Carol Bujardo da TAPOL, com Lord Avery, que era um grande apoiante da questão timorense, e lembro-me, por exemplo, o que foi a emoção toda relacionada com o acompanhamento da prisão de Xanana, claro, o que foi o fator mais decisivo até também para a própria consciência pelo povo português do que tinha que fazer em relação a Timor, que foi em resultado do massacre de Santa Cruz, e tudo que se relacionou com a prisão de Xanana, e como
Xanana aproveitou a sua prisão e o seu julgamento para proclamar ao mundo que o povo timorense continuava a lutar pela sua autodeterminação e independência. E imagino que a doutora Milena, na altura, estava a acompanhar todo mundo nessa conjuntura política. Pode dizer onde é que estava na altura? Em 99, 2000? Em 98, 99, eu também devo dizer que é uma honra participar aqui nesta entrevista com a doutora Ana Gomes e eu agradecer mais uma vez o convite da Tertoli. Eu, em 98 e 99, estava em Londres a trabalhar com o Instituto Católico de Relações Internacionais e o nosso papel naquela altura era denunciar as violações dos direitos humanos em todos os fóruns que nós podíamos, alertar e informar o povo britânico daquilo que estava a acontecer em Timor-Leste e as autoridades britânicas, mas também em fóruns das Nações Unidas, da própria União Europeia, do Parlamento Europeu. Lembro que tivemos várias sessões e praticamente dar voz àquilo que estava a acontecer em Timor. As violações contra as mulheres, em particular. Nós conseguimos adotar uma resolução no Parlamento belga, enfim, junto do representante do CNRT naquela altura, Zacarias da Costa, e o nosso papel praticamente era isso, denunciar os abusos aqui em Timor. E ainda na primeira parte, antes da independência, vamos de 1999, 2000, 2003. Agora gostaria de saber, a embaixadora de Portugal na Indonésia, após 2 décadas sem, depois que nós restauramos sim as nossas relações diplomáticas, não tenha sido fácil, imagino. E como é que a doutora encarou aquela situação e quais eram os países mais fortes que nos lutaram a favor em Jacarta? Sim, o ano de 99 foi realmente o ano fundamental e é desse ano que fala justamente o meu livro, Diplomacia Todo o Terreno, que a Madalena referiu. Porque já disse, eu penso que conhecia bem o processo de Timor, tinha a percepção de que, enquanto houvesse a ditadura de Suharto, não tínhamos possibilidade, porque Portugal tinha com a Indonésia um diálogo de surdos no quadro das Nações Unidas. Mas quando houvesse uma mudança na Indonésia, e nós pressentíamos que isso era inevitável, porque o próprio povo indonésio não aguentava a ditadura de Suharto, ia abrir-se uma janela de oportunidade que nós não podíamos perder. E foi exatamente isso que aconteceu. E isso permitiu, portanto, começarmos a negociar o que era supostamente um estatuto de autonomia. Sim. Depois, com o presidente Habibie, interino, veio a hipótese de se fazer logo um referendo. Nós, inicialmente, quando começámos a negociar o Estatuto de Autonomia, é uma coisa para ficar durante 15, 20 anos, digamos, nós discordávamos da Indonésia, porque a Indonésia dizia, Timor já se autodeterminou, nós dizíamos, não, Timor ainda não se autodeterminou. Veremos quando é que se vai autodeterminar, mas a verdade é que, entretanto, vai vigorar um Estatuto de Autonomia. Só que o Presidente Habibie baralhou as cartas e propôs um referendo. E a partir daí não havia recuo, tínhamos que avançar para o referendo. Portanto, quando eu vou para Jacarta, cheguei a Jacarta no dia 30 de janeiro de 99, fui abrir a secção de interesses, Portugal não tinha nenhuma representação diplomática na Indonésia, fui com mais 2 colegas de Portugal e fomos, no fundo, para perceber como é que o próprio processo revolucionário indonésio ia ocorrer e para estar a informar Portugal, para percebermos que, obviamente, o que importava era fazer-se o referendo. E isso passava por se assinar em Nova Iorque o acordo, que acabou por ser o acordo de 5 de maio de 99. E o meu trabalho foi essa a missão que me foi dada, foi de fazer a ligação não só com os indonésios, mas com os timorenses do interior, porque nós tínhamos muita ligação com os timorenses que estavam no exílio, no exterior. A Milena, o Dr. Zacarias da Costa, o Dr. Ramos Horta, o Dr. Mário Alcatiri, o Roque Rodrigues, que era representante em Lisboa. Nós estávamos, mas queríamos ter a certeza que também do interior havia ligação, e nós sabíamos, havia comunicação entre um lado e outro, mas eram difíceis as comunicações. Portanto, o meu objetivo era
falar com os timorenses do interior e tínhamos a percepção que Xanana era um elemento essencial. Xanana estava preso. Eu cheguei a Jakarta no dia 30 de janeiro de 99 e 5 dias depois estava a visitar Xanana na prisão de Chipinang, no dia 5 de fevereiro de 99. E a partir daí passei a estabelecer uma comunicação direta todos os dias. Aliás, é divertido. Eu, hoje, olhando para trás, Xanana deu-me um número de telefone. Ele tinha um número de telefone secreto da prisão. Já tinha um telefone portátil, graças à resistência timorense. Ele tinha um telefone portátil, dos que havia nessa altura macarrónicos. E ligávamos, pai, às 5 da manhã, eu ligava-lhe todos os dias para trocarmos impressões no dia-a-dia, para irmos informando Lisboa da percepção em relação ao dia-a-dia, porque a própria Indonésia estava a viver um período muito perturbado. Sim. E não sabíamos, e sabíamos que ia haver boicotes, que havia setores, designadamente militares, que iam boicotar o acordo, e queriam evitar o acordo. E depois queriam evitar o referendo. E, portanto, houve muitos, nós desde o princípio começámos a ver todo o sistema de criação de milícias, etc., para boicotar, e percebemos que não podíamos cair nas armadilhas. E houve muitas armadilhas terríveis, pagas em sangue pelo povo timorense. Estou-me a lembrar do massacre de Liquiçá, estou-me a lembrar do ataque à casa do Sr. Manuel Carrascalão, em que morreu o seu filho Manelito, estou-me a lembrar de tantos massacres nessa altura. E portanto, esse ano foi muito complicado, mas conseguiu-se o objetivo. Todos tivemos muito sangue frio, e aqui o papel, obviamente, chave é o do povo timorense, que pagou em sangue, e da sua direção política, que, digamos, Xanana e outros dirigentes representavam para nós, e fez-se o referendo. E o povo timorense disse o que queria. E isso foi de tal maneira avassalador que a própria Indonésia, mesmo os setores que boicotaram, tiveram que... É claro que para se fazer o referendo tinha que entrar cá nas Nações Unidas. Há um passo, por exemplo, muito importante, que é no final de junho de 99, a entrada cá das Nações Unidas. Eu estive cá no dia da inauguração da presença das Nações Unidas, que foi a 3 de junho de 99. O papel, a ligação com a Igreja foi muito importante. Sim. O papel fundamental da Igreja neste processo de resistência. E, portanto, durante esse tempo em Jakarta, e eu conto no livro, até houve um momento, depois mais tarde vim a saber, em que eu estive para ser expulsa como persona non grata. Fui ali há latas que impediu. Eu conto esse episódio no livro, foi por causa do massacre de Liquiçá. Portanto, o meu sentimento, porque isso correspondia ao nosso interesse diplomático, mas correspondia também ao meu próprio sentimento pessoal, era mostrar, nós portugueses não temos nada contra o povo indonésio. Isto não é contra o povo indonésio, isto é pelo povo timorense em relação ao qual nós temos obrigações. Sim. E, por outro lado, em última análise, isso também é bom para a Indonésia, porque se a Indonésia se livrar do problema que Timor constitui para a Indonésia, será bom para a Indonésia. E com a construção da democracia na Indonésia, isso parecia possível e foi possível. Sim, e doutora, a minha pergunta, a seguir já a doutora tinha respondido antecipadamente, que era na altura o principal líder da resistência de Timor-Leste na prisão, e a doutora em 5 dias também lhe respondeu, depois de 5 dias já tinha os contactos estabelecidos com... Sim. Sim, e pronto. Passámos dessa fase do referendo para o referendo e depois a independência. Eu sei que a doutora tinha um grande empenho e muita preocupação com os timorenses em Jakarta, na Indonésia principalmente, mas em Jakarta estava focada, porque estavam muitos estudantes e uma comunidade. O seu empenho, toda a gente sabe o que a senhora fez. Podíamos dizer um bocadinho como foi que lidou com os estudantes timorenses, fez alguma coisa para eles, ou, sei lá, preocupou tanto com a comunidade que tinha que dar asilo e coisas assim. Quando eu cheguei a Jakarta, já aqueles timorenses, jovens estudantes que estavam, que tinham estado nas embaixadas, já estavam todos cá fora, com exceção de um. Era o Avelino Coelho, que ainda estava na embaixada da Áustria. Não foi fácil que ele saísse, mas lá saiu. Lembro-me que, por exemplo, logo os primeiros incidentes que houve aqui, levaram, por exemplo, houve um dia logo em fevereiro, que há um grupo de jovens, muitos jovens, que aparecem em Jakarta e que pedem asilo político à nossa secção de interesses. Eu não tinha condições nenhumas de lhes dar asilo político. Eu lembro-me que na altura
telefonei ao meu querido amigo e nosso saudoso Fernando Araújo Lassama, e foi o Lassama que veio ajudar-me a falar com aqueles jovens e com a ajuda da Igreja Católica Indonésia, a dizer não, a situação, não vamos criar aqui nenhum incidente, não temos condições de dar asilo político e tratar deles. Mas à medida que nós vamos avançando para a realização do referendo, havia muitos timorenses na Indonésia, em Jakarta, mas por toda a Indonésia, que estavam muito inquietos e queriam sair quanto antes. E, portanto, esse foi um problema muito bicudo que nós tivemos que resolver logo a seguir ao referendo. Houve muitas pessoas, eu estou-me a lembrar do Dr. Clementino dos Reis Amaral, que veio logo no próprio dia do referendo à minha casa dizer: sei que estou eu e a minha família numa lista de morte, por favor, ajude-me a sair da Indonésia. Depois milhares de pedidos. Aqui foi decisivo o papel da Vicky Chong e do João Gonçalves, que organizaram todo esse processo de evacuação para a Austrália, que não foi fácil de negociar com a Austrália, porque a Austrália não queria receber os timorenses, e eu tive quase que fazer um bocadinho de blado na altura, a dizer que nós recebíamos todos em Portugal, etc., o que era absurdo, não é? Porque tão longe não seria eficaz. A solução era uma solução intermédia, até que as pessoas pudessem vir a Timor, e fazia muito mais sentido ir para a Austrália, como aconteceu. Isso foi um processo muito complicado. Aqui, durante este tempo, foi muito importante também o trabalho do João Freitas da Câmara, hoje secretário-geral do Ministério das Relações... Exato, que vai trabalhar comigo por indicações de Xanana, na secção de interesses, e que nesse período subsequente teve um grande papel comigo também, com a Madalena também. Eu chamava a Mata Hari. Mata Hari. A minha Mata Hari, pela informação fantástica que ela trazia e que nos ajudava a compreender as coisas e a resolver problemas. Mas o João foi fundamental, e em particular no processo subsequente, porque houve 200 mil timorenses que foram trazidos a seguir ao referendo, muitos deles empurrados para Timor Ocidental, para outras ilhas da Indonésia, e ao fim de algum tempo era preciso repatriá-los. Isso foi um trabalho diplomático muito complicado. Houve toda uma intervenção das agências das Nações Unidas, do Acnur, mas o nosso papel, e com também apoio da própria Igreja Indonésia, muito importante, em ligação com as autoridades timorenses, já com Xanana, com as Nações Unidas, Sérgio Vieira de Melo, mas o João foi fundamental. Sim. Foi fundamental nesse processo de ajudar aqui, ao mesmo tempo que nós tentávamos convencer as comunidades, que muitas delas estavam reféns dos milícias do lado de lá. Também havia um trabalho a fazer para as autoridades, e mais uma vez o contacto com Xanana foi fundamental para as comunidades timorenses cá, que estavam envolvidas no processo de verdade e reconciliação, também aceitassem o retorno daqueles que tinham ido empurrados pelas milícias. Isso foi um processo que durou a seguir ao referendo, daquele ano de 2001, 2002, mas quando eu saí de Jakarta em 2003, já mais de metade tinha voltado, felizmente, e isso era uma condição também de sucesso para a estabilidade das relações entre a Indonésia e Timor, fundamental para Timor. Doutora Milena, gostaria de saber, nesse enredo de todos os acontecimentos, até o dia da consulta popular, onde é que se encontrava? Em Londres, na Austrália ou em Timor? Eu estive aqui em Timor-Leste durante 2 semanas, em 2 vezes, numa missão de observadores junto do Instituto Católico de Relações Internacionais. O primeiro foi para assistir agora não vem as palavras em português, mas o Voter Registration, o registro dos votantes. Os eleitores. Dos eleitores. Isso foi a primeira parte, e nós conseguimos viajar em todo o Timor, e sim, naturalmente foi um sucesso. Pela forma também, não só da Organização das Nações Unidas, mas pela forma que o povo timorense encarou todo esse processo e participou. A segunda missão foi para observar mesmo o dia do referendo,
E nós estivemos num sítio bastante difícil, em Liquiçá, onde naquela altura operava o BC Meraputi, mas nós conseguimos visitar todos os postos de votação e ver o que é que estava a acontecer. E depois saí para uma conferência que nós estávamos a organizar nas Filipinas, sim, também sobre Timor-Leste, só que passei os 3 dias ao telefone a tentar compreender o que é que estava a acontecer em Timor, principalmente com as pessoas que nós conhecíamos, claro, porque depois do anúncio sabemos o que é que aconteceu. Claro, sim, claro. Está bem, olha, já terminamos a parte de antes do referendo, mas entretanto, depois, logo após o referendo, depois da consulta popular, quando os resultados foram anunciados, eu vou para Jacarta. Eu sei que sabia que a doutora estava muito preocupada com os timorenses que estavam lá. Alguma coisa se fez, a começar pelas aulas de português e mais coisas. Doutora, fala um bocadinho desta, faz uns minutinhos. Vou falar de saber. Já agora deixe-me também, ainda voltando um bocadinho atrás, dizer, eu quando venho a Timor, eu vim pela primeira vez no dia 11 de março de 99, e vinha de Jacarta, não é? Eu tenho a impressão que esta é a vez em que eu venho a Timor mais descansada de sempre, sim, porque eu vinha por 3, 4 dias, sim, para falar com toda a gente, nessa altura, para falar com os setores pró-independentistas, mas também para a integração, sim, que eu tinha que falar com todos. Sim. E a igreja, muito importante foi o contacto que eu tive sempre com, também, pessoas que estiveram sempre cá, como David Ximenes, sim, em contacto telefónico permanente, Mário Carrascalão, lá em Jacarta, mas Manuel Carrascalão aqui, e muitos outros amigos e pessoas foram fundamentais, e que também eram dos que nos davam informações sobre o que estava a passar exatamente com os timorenses que estavam na Indonésia, sim, que era a nossa preocupação. É claro que a partir do referendo há essa aflição desse período que a Milena acaba de dizer logo a seguir, para tentarmos perceber, e o grande objetivo era, antes de mais, conseguir uma missão internacional que viesse por ordem em Timor, a Interfed, que acabou por vir a 20 de setembro. Nessa altura eu estava também permanentemente em contacto com Xanana, com a Kirsty, com a Paula Pinto, que é fundamental, mulher do rock, em todo esse processo, no apoio a Xanana, com pessoas cá, o David já disse, David Ximenes, mas em particular os bispos, e em particular o bispo Dom Basílio Nascimento, sim, foi muito, muito importante o contacto com ele, sempre, e claro, aqueles que estavam no exterior também, mas a partir portanto, do referendo, há essa preocupação, primeiro, Interfed, ou a conseguir uma missão internacional, isso tratava-se em Nova Iorque, mas também passava muito pelo trabalho que nós fazíamos ali, a recolher as informações, como a Milena estava a dizer, e para pressionar nesse sentido. Depois, a questão do apoio imediato aos timorenses que queriam sair, evacuação, sim, para a Austrália. Sim. Depois, a própria saída de Xanana, sim, da Indonésia também para a Austrália, antes de voltar para Timor, o que foi bem organizado, em articulação com, sim, as autoridades indonésias e com o apoio também da Embaixada Britânica, quando ele esteve intermediamente, antes de ir para a Austrália. Depois, a questão da anulação da anexação, sim, por parte do MPR, sim, do Parlamento Indonésio. Lembro-me que na altura Xanana disse isso, para nós já não interessa, o povo já votou, já decidiu, mas para nós interessava que a Indonésia reconhecesse formalmente a anulação da anexação, sim, o que acabou por acontecer no dia 20 de outubro e implicou todo um conjunto de contactos com os de vários partidos, que nessa altura já tinha havido as eleições indonésias, as primeiras livres de 7 de junho, mas ainda não havia governo. Gus Dur, como primeiro Presidente da República, só é empossado a 18 ou 19 de outubro. E eu tive que estar a fazer contactos com os diversos partidos, muito importante, por exemplo, o partido da Megawati, que tinha ganho as eleições, mas ela não ia ser Presidente, como tudo se desenhou, o Golkar, o partido do Gus Dur, toda a gente, para garantir que o Amin Rais, que era o Presidente do MPR, para garantir que o MPR ia efetivamente decidir a anulação da anexação, que era muito importante, designadamente para nós, Portugal, restabelecermos formalmente as relações com a Indonésia.
Porque nós só íamos restabelecer as relações com a Indonésia quando a causa da quebra das relações, que tinha sido a invasão de Timor, estivesse completamente sanada. Acabou por acontecer, graças à decisão de anulação da anexação no dia 20 de outubro, e no dia 28 de dezembro, já com o governo de Gusdur, papel-chave do ministro Hawi Shihab, restabelecem-se formalmente as relações entre Portugal e a Indonésia. E aí eu torno-me encarregada de negócios ad interim e depois venho a chefiar a missão em Jakarta. Aí, então, Madalena, já estamos numa outra fase. Já não era o processo de Timor que me interessava, eu pessoalmente tinha perdido, digamos, a competência em relação a Timor, do ponto de vista diplomático em Jakarta. Nós abrimos logo uma missão cá, mas tinha esses problemas que já referimos ainda para resolver, que eram importantes também na relação entre Portugal e a Indonésia e entre a Indonésia e Timor. Tinha que dar, desde logo, apoio à nova equipa das Nações Unidas, Sérgio Vieira de Melo, que vinha com a liderança timorense, com Xanana, com Taur, com Maria Katiri, a Jakarta. Vinham sempre falar connosco, claro, e dar o apoio e ter a nossa sensibilidade, e tinha também que dar um conteúdo positivo às relações com a Indonésia. E percebi, durante aquele ano tinha estado lá, que era muito forte a presença cultural na Indonésia. Sim. Os portugueses não tinham consciência disso, ainda hoje não têm. A língua e a cultura. Exato! E daí que eu pensei, o que é mais fácil para dar conteúdo a uma nova relação positiva com a Indonésia é justamente basear-nos nesse aspecto, nessa base cultural, que é valorizada pelos indonésios. Sim. Há muitos sítios onde as pessoas dizem que turunan português, não é? E, portanto, daí a importância do português, daí eu ter imediatamente pedido, preciso de alguém como a Madalena, que vá dar aulas de português para que esta gente saiba. Eu lembro-me que tivemos muitas, até funcionários do DEPLU, foram estudar comigo. Vieram estudar com a Madalena português e começámos aulas na Embaixada de português. E, no fundo, começámos a fazer uma série de realizações. Eu lembro-me que fizemos exposições, fizemos uma exposição, sobre a visita no ano aniversário depois de Sukarno, quando ele foi a Portugal. Fizemos uma exposição sobre a vinda, quer dizer, no aniversário do nascimento de Sukarno, já Megawati era presidente, e nós fizemos uma exposição sobre a visita de Sukarno, presidente, a Portugal, no tempo colonial. Em colaboração com Macau. Exatamente. Tivemos outras iniciativas, e a mais importante foi a que foi patrocinada pela Fundação Gulbenkian, sobre as artes decorativas portuguesas, mostrando a influência que havia daqui do Oriente, e que implicou, por exemplo, a recuperação do museu, a recuperação do Taman Sari, do Palácio do Sultão de Yogyakarta. Eu andei muito ligada. Com o apoio da Fundação Gulbenkian, e a Madalena esteve ligada a esse processo de negociação, que resultou de uma conversa que eu tive com o Sultão de Yogyakarta. E, portanto, digamos que eu percebi que tínhamos ali aquela extraordinária base de apoio que ligava Timor, a Indonésia e Portugal, que até ajudava ao relançamento das relações do ponto de vista político, e que obviamente depois teriam que também ser desenvolvidas no plano económico. Eu lembro-me que fiz, já depois do 25 de Abril, eu encorajei o Sr. António Couto da Ensul a vir para cá, e lembro-me que a primeira visita que fiz com ele cá a Timor-Leste, já no ano 2000, começou por Kupang, onde fomos à procura de ver se era possível voltar a comprar o cimento de Kupang para as obras que eram necessárias fazer aqui em Timor. E aqui havia muita gente que dizia que o cimento de Kupang não prestava, e prestava. Foi muito valioso as informações fornecidas, tanto a doutora como uma senhora e a diplomata timorense como a junior, mesmo assim conectam-se, porque ontem estivemos a falar de um caso. Como é que eu posso estar? Se as duas senhoras têm coisas em comum, as duas candidataram todas para a presidência da República. Portanto, tanto a doutora Milena como a doutora Ana, tá bem? E foi uma boa oportunidade de sabermos um bocadinho da história, aquilo que passou, a vossa função na altura, o vosso empenho. Agora vamos passar para a era mais nova,
que é a hora de 2002 até 2025. Este é que deve ser um bocadinho também necessário entender o público, saber as coisas que possam. Eu vou começar por doutora Milena. Na sua observação pessoal, em várias vertentes sobre o processo de desenvolvimento de Timor-Leste, entre 2002 e 2025, como vê o desenvolvimento da diplomacia em Timor-Leste e como país da região e a nível global? Porque eu tenho as duas inspiradoras como mulheres na diplomacia. Gostaria de ouvir. Em primeiro lugar, eu acho que devo sublinhar aquilo que foi todo o trabalho desenvolvido por Timor-Leste para normalizar e para também aproximar Timor-Leste muito mais perto dos dois vizinhos, Austrália e Indonésia, naturalmente. Temos sucessos na nossa delimitação das fronteiras marítimas e terrestres. Temos também a inclusão dos nossos jovens no programa PALM, o Pacific Australia Labour Program. Temos também a cooperação na parte da segurança e ainda temos na mesa toda aquela área do desenvolvimento e cooperação económico com o intuito de transformar a Costa Sul no centro petrolífero regional. A nível regional, como nós sabemos, temos todo aquele esforço para a nossa integração e cooperação dentro da ASEAN. Vamos ser membros plenos dentro ainda deste ano. Em outubro. E temos ainda a nossa diplomacia em organizações intergovernamentais como o G7+, organizações multilaterais como a CPLP, e mais uma vez acho que devo destacar a eleição de um timorense que tem liderado a organização desde 2021. A nível global, mundial, devo sublinhar aquilo que são as transformações que temos visto, as grandes transformações. Temos agora um mundo multipolar, e devo dizer, dentro dessas grandes transformações que Timor-Leste deve se situar. Sim. A nossa diplomacia deve se preparar para enfrentar essas grandes transformações e, em particular, poder proteger e defender sempre os interesses de Timor-Leste, as aspirações e as necessidades do seu próprio povo, protegendo a nossa identidade e reforçando sempre a nossa coesão nacional. Agora passa a doutora Ana, aqui a nossa embaixadora. Continua, antes de mais, dizer, as duas senhoras hoje presentes, para mim, são as inspiradoras da mulher na diplomacia. Portanto, eu quero ouvir tudo. Agora passo a senhor. É uma coisa que eu gostaria de perguntar. Como a doutora vê o desenvolvimento aqui em Timor, em geral, na diplomacia, desenvolvimento físico, e desde que nós conseguimos essa liberdade de Timor-Leste, que vem da democracia. No contexto de desenvolvimento com a democracia, eu acho que precisava de saber um bocadinho mais da doutora Ana. Vamos. Bom, eu acho que nós, a Milena e eu, não só pelo nosso percurso diplomático, mas também até o nosso percurso político, e ambas fomos candidatas à Presidente da República dos nossos países. Esse é o denominador comum. Também temos esse em comum. Somos nós um produto do estragado papel, fundamental papel desempenhado pelas mulheres na luta dos nossos dois países, e aqui na luta timorense, e sabemos bem como as mulheres de Timor foram extraordinárias e sofreram a dobrar, e muitas vezes em silêncio e ainda sem o devido reconhecimento. Eu sei bem que estamos numa sociedade patriarcal e ainda há muito a mudar, mas é importante, de facto, pessoas como a Milena e a Madalena e outras mulheres que tiveram um papel-chave, justamente se batam também pela afirmação dos direitos das mulheres, e é isso que nós fazemos na nossa intervenção pública. Eu penso que essa é uma questão também essencial de desenvolvimento das nossas sociedades, da portuguesa e da timorense. Infelizmente, hoje temos muito mais gente qualificada, aqui também, na diplomacia timorense há imensas mulheres qualificadas, mas em todas as áreas do conhecimento. Eu sei que Timor fez um grande esforço, como era necessário, pela educação, mas há um outro esforço que é essencial que a democracia faça, aqui e em todo o mundo. E como nós estamos a ver agora, até pelo retrocesso
que está a haver na Europa e nos Estados Unidos, em termos democráticos. É que a democracia tem que deliver economicamente. E em termos de jobs, emprego para os jovens. Sim. Portanto, a democracia existe não apenas respeito pelas liberdades e bom funcionamento do processo político pluralista, mas que de facto a boa governação, cria oportunidades, aproveita os recursos do país e nesse aspecto, sem dúvida, como a Milena já citou, Timor-Leste é um grande exemplo, pelo sentido estratégico de linhas de desenvolvimento, mas há um aspecto que precisa de mais atenção, que é a questão de criar emprego ao nível das qualificações que os jovens vão adquirindo. Não é, Portugal, por exemplo, investiu também imenso em educação. Temos hoje a juventude mais qualificada de sempre. É um esforço de Portugal, é um esforço também da própria União Europeia e, no entanto, os portugueses não estão a servir em Portugal, estão a ter que emigrar à procura de empregos ao nível das suas qualificações e das suas aspirações noutros países. Isto é mau para Portugal. Isto mostra que a nossa estratégia de desenvolvimento esteve errada ou está incompleta. E, se calhar, aqui Timor também tem que fazer uma reflexão nesse sentido, porque sei que um grande problema, mais do que nunca, é também esse de arranjar oportunidades de emprego para os jovens. Sim. E, portanto, penso que, tendo as prioridades estratégicas corretamente definidas e já grandemente avançadas nos aspectos, designadamente, que a Milena disse, que tem a ver com o extraordinário recurso que Timor tem Sim. através do petróleo e do gás, mas há outros setores que até podem ser mais rentáveis em termos de emprego. Sim. Por exemplo, eu estou maravilhada com a extraordinária limpeza que há hoje, por exemplo, em Dili, e que é, obviamente, também resultado da criação de postos de trabalho para a limpeza. Não Sim. só uma questão de disciplina da população Sim. em geral, mas de criar-se uma estrutura destinada à limpeza. Há áreas do país, eu sei, por exemplo, este país é extraordinário, não é só a riqueza mineral, é a riqueza agrícola, o potencial agrícola. Sim. Porquê que Timor-Leste não é autossuficiente alimentarmente? Porquê que gasta dinheiro a importar produtos quando pode até produzi-los não só para as suas necessidades, mas para exportação? É uma área onde certamente vão ser criados muitos empregos, com todo o tipo de qualificações, porque hoje a área agroalimentar já tem muita sofisticação. Em Portugal, por exemplo, há muita área dessa produção que é altamente qualificada tecnologicamente. Há emprego indiferenciado e há emprego altamente qualificado nesse setor. Portanto, as pescas é outra área que penso Sim. que Timor tem um grande potencial ainda a desenvolver. Aqui o difícil são tantos os desafios, mas e também tantas as oportunidades que, de facto, é haver capacidade para começar a dar-lhes concretização. Mas eu penso por toda esta evolução extraordinária que eu vejo em Timor desde 99, desde que pus pé pela primeira vez, não há comparação. E o grande desafio é justamente fazer aqueles que são uma grande parte da população de Timor, que já não, felizmente não viveram os dias negros de antes de 99, perceber que há extraordinárias oportunidades neste país e permitir que elas sejam justamente exploradas aqui neste país. E o que a doutora Ana, a embaixadora, acabou de descrever foi exatamente o que eu ia perguntar mais. Além dos recursos de Timor-Leste do Estado que depende do Fundo Petrolífero, há outras opções a priorizar, foi que a senhora já tinha dito. Eu acho que aqui ainda tenho um bocadinho de tempo para pedir também à doutora Milena dizer o que é que acho que pode priorizar, como falou aqui da pesca, da agricultura, para evitarmos que importemos coisas lá de fora, produtos. Sim. Além do Fundo Petrolífero. Gostaria de ouvir? Eu acho que há dois pontos. Concordo plenamente com aquilo que a doutora Ana estava a dizer. Eu acho que precisa de haver mais investimento na educação. Nós precisamos de uma educação de qualidade para que os nossos jovens possam ser formados a contribuir para a economia. Há tempos estava num seminário e um jovem perguntou-me como é que nós podemos competir se a nossa própria educação leva-nos a ser desvantajados. E é verdade, eu acho que nós precisamos de maior investimento na educação, uma educação de qualidade, mas também na educação vocacional. Sim, vocacional. É importantíssimo porque ao mesmo tempo que presenciamos os nossos jovens a saírem
vemos também outras nacionalidades a entrar e a preencher exatamente aquilo que são as necessidades do país em termos de emprego. Porque há emprego, mas nós não temos os nossos jovens capacitados para preencher essas funções e por isso eles são forçados a sair. Eu acho que os nossos jovens são a nossa maior riqueza, podem ser o motor do próprio desenvolvimento económico, mas precisam de não só investimento na educação, mas também investimento no empreendedorismo, para ajudar que eles possam também estabelecer empresas, startups. Eles são os primeiros a adotarem meios tecnológicos, a inovação. Eu acho que devemos ter maior investimento nisso. E, claro, em termos dos nossos sectores produtivos, temos o turismo, temos a agricultura, naturalmente. Temos também a possibilidade de desenvolver o setor manufatureiro, que eu acho que faz parte do plano do governo, mas precisamos também de assegurar que empresas como aquela que eu trabalho neste momento, que querem reinvestir em Timor-Leste, para criar também emprego, possam ter oportunidades e facilidades que são necessárias. E também para atrair mais investidores, precisamos de ter aquilo que em inglês chama-se even playing field, condições justas de concorrência, condições equitativas. Eu acho que precisamos fazer um trabalho em torno da facilitação no setor privado. Sim. E já agora concordo com o que a Mariana acaba de dizer e penso que muito importante é também o papel do Estado, do Governo, no sentido de garantir que há transferência de tecnologia. Sim. Quando há investimentos estrangeiros aqui, obras ou outro tipo de áreas, em que justamente é possível, através desse trabalho, envolver e criar oportunidades de trabalho e de qualificação para os timorenses, que depois vão desenvolver essas capacidades de empreendedorismo, etc. Exato. Olha, então... mas já agora deixe-me também dizer, estamos numa era da inteligência artificial, Sim. que muitos dizem que vão acabar com muitos empregos. Sim. E é verdade, vai haver transformações a nível global, está já a acontecer, mas mais do que nunca também é preciso a inteligência natural, e isso os timorenses têm de sobra. E a inteligência natural passa, por exemplo, pelas qualificações que os timorenses têm. Milene estava a dizer que muita gente queixa-se que tem uma investigação, um nível de educação que os põe em desvantagem, mas também tem outras coisas que os põem em vantagem, por exemplo, o domínio das línguas, em que os timorenses são exímios. O português, diferenciador, até do ponto de vista estratégico, nacional, mas não só as oportunidades que o inglês, o tétum, o indonésio, essas capacidades que os timorenses têm e que mostraram durante o combate, a luta pela sua independência, são um fator fundamental, exatamente, de demonstração dessa inteligência natural que qualifica particularmente o povo timorense e que pode pôr a render no contexto regional. Sim. Desde logo com a vizinha Austrália, com a vizinha Indonésia, no contexto da ASEAN. Sim. É muito importante o papel de Timor, por essa capacidade, plasticidade que os timorenses têm, de, mantendo as suas características nacionais e afirmando-as, ao mesmo tempo se relacionar com todas as outras e poder criar pontes, estabelecer contacto. Doutora Ana e doutora Milena, essa conversa tão interessante que só podíamos passar horas e horas os dias de um seminário. Entretanto, é o tempo que determina as coisas, começamos e temos que terminar. Antes disso, gostaria de ouvir das duas, separadamente, a mensagem que devem deixar hoje para o público, relativa a tudo sobre Timor. Uma mensagem especial aqui hoje no nosso canal de entrevista exclusiva. Podia começar por si, se faz favor, depois a doutora. Bom, eu penso que a evolução de Timor-Leste nestes 25 anos de independência é tão exemplar para o mundo que só pode incutir esperança em todos os timorenses. E com essa esperança também vêm responsabilidades.
Timor tem hoje uma liderança experimentada, os mesmos líderes que conduziram a independência estão no poder, mas pela lei da vida eles vão ter que ser substituídos. E, portanto, é preciso que os jovens, os mais jovens, que entretanto já se educaram, já se formaram, já ganharam experiência, cheguem à frente. Não podem ficar sempre na retranca. Daí a importância, por exemplo, da Milena ser candidata à presidência da República, mostrando justamente que ela estava apta a assumir responsabilidades. Precisamos de gerações mais jovens, experientes já também, foram ganhando qualificações, se cheguem à frente e ajudem a concretizar esses desígnios estratégicos para o país, que é um país pequeno, mas que tem claramente futuro e reconhecimento na região e até globalmente, sendo o primeiro país do século XXI. Eu penso que os nossos fundadores da nação trouxeram-nos até onde nós estamos hoje. Sim. Agora cabe a nós, a geração seguinte, assegurar essa continuidade numa perspectiva de inovação, um olhar fresco e também com maior criatividade. Penso que é importantíssimo que nós, timorenses e naturalmente apoiantes de Timor, demos a mão uns aos outros, porque nunca seremos demais se conseguirmos dar as mãos. Muito bem, muito obrigada. Como se costuma dizer, na lei da natureza tem início, tem fim, o tempo terminou, estava toda excitada à espera desse momento de hoje, que correu muito bem, lindamente, para mim, e gostaria de mais dizer que vamos chegando já, estamos já quase no fim da entrevista, não é? E pronto, é para o público, os caríssimos telespectadores e ouvintes, gostaria de agradecer muito em especial pela atenção dedicada aqui às duas inspiradoras da diplomacia mulher na diplomacia, e o destaque de hoje, diplomacia de todo o terreno, diplomacia todo o terreno, que inspira o tópico da mulher da diplomacia, tendo aqui presente as duas mulheres, a senior e a júnior, que eu, se eu me permito dizer, a geração nova e a outra geração antiga. Então, nova. E assim, chegamos ao final do programa, entrevista exclusiva da edição de hoje, 26 de junho de 2025. A equipa da agência Tatoli IP e eu, Marlena Carlos Pereira, gostaria de endereçar os meus agradecimentos e boa sorte a toda a gente e um dia feliz. Muito obrigada, doutora Ana. Muito obrigada. E muito obrigada, doutora